Olá, eu sou a Ágata e este é o Entre Linhas Vermelhas, o podcast onde literatura e consciência política se encontram. Aqui desvendamos o que está escrito nas entrelinhas da nossa realidade. Hoje conversamos sobre um tema que me inquieta profundamente, quando políticos brasileiros começaram a soar como personagens saídos diretamente das páginas de uma distopia. Para essa discussão, trouxe um convidado que respira literatura distópica. Caio, se apresente para nossos ouvintes. E aí, pessoal? Eu sou o Caio Almeida, tenho 28 anos e sou completamente viciado em distopias. Passo meus dias mergulhado em Orwell, Huxley, Bradbury e, infelizmente, percebendo como essas ficções estão virando manchete no Brasil. Escrevo para blogs independentes e, sempre que posso, estou em alguns haral debatendo como a literatura pode nos ajudar a entender e resistir ao que está acontecendo no nosso país. Perfeito, Caio. E digo uma coisa, sua citação favorita, a distopia só é ficção até virar manchete, nunca foi tão atual. Antes de entrarmos no tema principal, quero contextualizar para os nossos ouvintes por que escolhemos abordar especificamente os livros de políticos brasileiros. Cara, que a gente vive um momento único na história brasileira. Nunca tantos políticos publicaram livros ao mesmo tempo. E não tô falando só de autobiografias tradicionais. A gente tá vendo manifestos, tratados ideológicos, livros de autoajuda política. É como se cada figura pública sentisse a necessidade de criar sua própria versão da realidade. Vamos começar estabelecendo uma base teórica. Historicamente, ditadores e líderes autoritários sempre usaram a literatura como ferramenta de legitimação. Hitler escreveu Mein Kampf. Mussolini teve seus tratados sobre o fascismo. E mesmo no Brasil, a ditadura militar produziu uma vasta literatura de justificação ideológica. O que vemos hoje é uma versão contemporânea dessa estratégia. E o mais assustador, Agatha, é que hoje eles não precisam mais de censura direta. Eles criam uma realidade paralela através dos livros e deixam que o próprio mercado editorial e as redes sociais façam a distribuição. É muito mais sofisticado que queimar livros na praça pública. Exatamente. Gramsci já havia teorizado sobre isso quando falava de hegemonia cultural. O poder não se mantém apenas pela força, mas principalmente pelo controle das narrativas. E estes políticos entenderam que publicar um livro dá legitimidade intelectual ao discurso, mesmo que esse discurso seja completamente anti-intelectual. Cara, isso me lembra muito o conceito de duplo pensar do Orwell. Você tem políticos que escrevem livros atacando a educação, enquanto se apresentam como educadores. Que defendem a família tradicional enquanto implementam políticas que destroem as famílias trabalhadoras. É literalmente a capacidade de manter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. E note que isso não é acidental, Caio. Quando analisamos os livros publicados por figuras políticas controversas nos últimos anos, encontramos padrões muito claros de manipulação narrativa. Eles usam técnicas de storytelling para transformar dados objetivos em versões subjetivas da realidade. Vamos ser mais específicos. Recentemente tivemos acesso a diversos livros de políticos brasileiros que utilizam essas técnicas. Por exemplo, há autobiografias que reescrevem completamente episódios históricos documentados, criando versões alternativas de eventos que todos nós acompanhamos ao vivo. É surreal, né? Tipo, a gente tem vídeos, documentos, registros oficiais de determinados acontecimentos, mas aí sai um livro contando uma versão completamente diferente. E uma parte significativa da população aceita a versão do livro como verdade, ignorando as evidências documentais. Isso me lembra muito do Ministério da Verdade em 1984. Winton Smith trabalhava reescrevendo notícias antigas para que elas se adequassem à versão oficial do partido. A diferença é que hoje esse processo acontece em tempo real, através das redes sociais e dos livros políticos. E tem uma coisa que me chama muita atenção. A linguagem usada nesses livros. Eles pegam emprestado um vocabulário técnico, acadêmico, para dar credibilidade a argumentos que não teriam sustentação em debate sério. É como se colocassem uma roupagem intelectual em discursos
puramente demagógicos. Perfeita observação. Isso é o que Paulo Freire chamava de invasão cultural. Eles se apropriam da linguagem acadêmica e literária para validar discursos anti-acadêmicos e antiliterários. É uma estratégia muito sofisticada de cooptação. E cara, tem outro ponto que me preocupa muito. A criação sistemática de inimigos internos nesses livros. Professores viram doutrinadores, artistas viram vagabundos, jornalistas viram mentirosos, cientistas viram alarmistas. É uma técnica clássica de regimes autoritários, dividir a sociedade entre nós e eles. Caio, vamos falar sobre um aspecto particularmente preocupante: a reescrita da história brasileira através desses livros políticos. Temos visto tentativas sistemáticas de reinterpretar períodos como a ditadura militar, a escravidão e até mesmo eventos recentes como as manifestações de 2013. Mano, isso é assustador porque funciona. Quando você pega um livro que se apresenta como história alternativa ou versão não contada, muita gente aceita como verdade sem questionar as fontes. É como se o simples fato de estar publicado em um livro desse credibilidade automática ao conteúdo. E isso se conecta diretamente com o que Orwell escreveu. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Esses políticos entenderam que reescrever a história é fundamental para legitimar seus projetos de poder. E tem uma técnica específica que eles usam muito, que é a falsa simetria. Eles equiparam contextos completamente diferentes para criar narrativas de equivalência. Por exemplo, comparar a resistência à ditadura com movimentos autoritários contemporâneos, como se fossem fenômenos similares. Isso é pura manipulação retórica, Caio. Eles sabem que a maioria das pessoas não tem tempo ou formação para verificar essas informações, então apostam na aceitação à crítica. É uma estratégia que explora deliberadamente as fragilidades do nosso sistema educacional. E o pior é que isso cria um círculo vicioso. Quanto mais essas narrativas falsas se espalham, mais difícil fica para os professores e historiadores sérios trabalharem com os fatos. É como se a própria realidade factual estivesse sendo atacada. Vamos analisar outro padrão recorrente nesses livros: a demonização sistemática dos intelectuais. Universidades viram centros de doutrinação, professores viram agentes de uma conspiração internacional e o conhecimento científico vira opinião questionável. Cara, isso me lembra muito Fahrenheit 451, onde a sociedade chegou num ponto em que os próprios livros eram vistos como ameaça à estabilidade social. Só que no livro do Bradbury, pelo menos eles foram honestos e queimaram os livros, literalmente. Aqui, eles fazem algo mais perverso. Usam livros para atacar outros livros. E note a ironia: políticos que mal conseguem articular um raciocínio complexo se apresentam como intelectuais enquanto atacam intelectuais de verdade. Eles se apropriam do prestígio da literatura para deslegitimar a própria literatura. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Esses livros sempre apresentam soluções simples para problemas complexos. É como se todo o conhecimento acumulado pela humanidade fosse irrelevante e a sabedoria popular pudesse resolver qualquer questão. Isso é muito perigoso porque desencoraja o pensamento crítico. Isso é puro populismo epistemológico, Caio. Eles criam uma falsa oposição entre conhecimento do povo e conhecimento das elites, quando, na verdade, o conhecimento científico e acadêmico existe justamente para servir ao povo. É uma inversão perversa da realidade. E, cara, tem um paralelo assustador com 1984. Lá, o partido criou a nova fala para limitar o pensamento. Aqui, esses políticos criam uma linguagem simplificada que reduz questões complexas a slogans. Deus, pátria, família, Brasil acima de tudo. São frases que são bonitas, mas não significam nada concreto. Mas, Caio, em meio a esse cenário aparentemente distópico, eu vejo motivos para a esperança. A literatura também pode ser, e sempre foi, nossa principal ferramenta de resistência. Como você vê o papel dos leitores críticos nesse contexto? Olha, Agatha, eu acredito que cada pessoa que desenvolve senso crítico através da leitura é um ato de resistência em si. Quando alguém lê 1984 e consegue identificar as técnicas de manipulação sendo usadas hoje, essa pessoa se torna imune à propaganda. É como uma vacina intelectual. Exato. E por isso projetos como Saraus,
clubes de leitura crítica, bibliotecas populares e até mesmo este podcast são fundamentais. Precisamos criar espaços onde as pessoas possam desenvolver o arsenal intelectual necessário para não caírem nas armadilhas narrativas desses políticos. E tem uma coisa linda acontecendo que me dá muita esperança. Os jovens estão descobrindo os clássicos da distopia justamente porque reconhecem a realidade atual nessas páginas. As vendas de 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451 dispararam nos últimos anos. O povo está se armando intelectualmente. E isso nos mostra que a literatura tem uma força própria que vai além dos modismos políticos. Orwell continua sendo lido porque ele não estava fazendo futurologia, estava fazendo diagnóstico. E esse diagnóstico permanece válido. Exato. E, cara, tem outro movimento interessante, o crescimento da literatura periférica, dos saraus nas quebradas, dos slams de poesia. O povo está criando suas próprias narrativas, fugindo tanto da literatura oficial quanto da antiliteratura dos políticos. Isso é fundamental, Caio. A resistência não pode ser apenas reativa. Precisamos criar nossas próprias narrativas, nossas próprias versões da realidade, baseadas em evidências e experiências concretas. A literatura nos dá essa possibilidade. Pensando no futuro, Caio, como você vê o papel da educação literária na formação de cidadãos capazes de resistir a essas manipulações narrativas? Cara, eu acho que a chave está em ensinar as pessoas a lerem criticamente. Não apenas a identificarem mensagens explícitas, mas a perceberem as técnicas de manipulação. Ensinar retórica, lógica, análise do discurso. Ferramentas que permitam ao leitor se defender de qualquer tentativa de manipulação. Concordo plenamente. E isso vai além da educação formal. Precisamos democratizar essas ferramentas através de todos os canais possíveis: podcasts, vídeos, redes sociais, encontros presenciais. A resistência intelectual precisa ser massiva e acessível. E tem uma coisa importante, não podemos cair na armadilha de achar que só a alta literatura importa. Quadrinhos, música, cinema, até memes podem ser ferramentas de resistência se usados com consciência crítica. O importante é desenvolver a capacidade de análise, independente do formato. Perfeito. E precisamos estar sempre vigilantes, porque as técnicas de manipulação também evoluem. O que vemos hoje nos livros políticos é apenas o começo. Com inteligência artificial e deepfakes, as possibilidades de manipulação narrativa vão se multiplicar exponencialmente. É verdade, mas eu acredito que se conseguirmos formar uma geração de leitores críticos agora, eles estarão preparados para qualquer coisa que venha pela frente. A literatura sempre foi nossa melhor defesa contra a barbárie e vai continuar sendo. Caio, para encerrar nossa conversa, deixe uma mensagem prática para nossos ouvintes. O que eles podem fazer concretamente para se protegerem dessas manipulações e contribuírem para a resistência? Primeiro, leiam os clássicos da distopia, mas leiam com os olhos no presente. Orwell, Huxley, Bradbury não estavam fazendo ficção científica, estavam fazendo diagnóstico social. Segundo, sempre que lerem qualquer livro político, pesquisem as fontes, cruzem informações, questionem tudo. E terceiro, compartilhem conhecimento. Organizem grupos de leitura, participem de saraus, criem espaços de debate. A resistência é coletiva. Excelentes dicas. E eu complemento. Desenvolvam o hábito de ler nas entrelinhas. Não aceitem nenhuma narrativa como verdade absoluta, nem mesmo a nossa. Questionem, pesquisem, formem suas próprias opiniões baseadas em evidências. E lembrem-se, questionar o sistema não é radical, é necessário. Como sempre digo, a distopia só é ficção até virar manchete. Mas se estivermos preparados, se tivermos as ferramentas certas, podemos evitar que nossa realidade se transforme numa dessas ficções sombrias. E nossa função aqui no Entre Linhas Vermelhas é justamente essa: dar a vocês essas ferramentas, mostrar essas conexões, revelar o que está escrito nas entrelinhas da nossa realidade. Eu sou Agatha, ele é o Caio, e nos vemos no próximo episódio, sempre desvendando o que o sistema não quer que vocês vejam nos livros. Valeu, pessoal! Continuem lendo, continuem questionando e, principalmente,
continuem resistindo através da literatura. Até o próximo Entre Linhas Vermelhas.